Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, uma lição bem pequena, mas extremamente rica, que é o item 5.6, os inimigos desencarnados. E o que é que essa passagem do Evangelho nos traz? Ela nos alerta, em primeiro lugar, que se na vida terrena nós não nutrimos afeto e simpatia por todos aqueles que nos rodeiam, ou que de alguma sorte acabam fazendo parte do nosso convívio, seja no círculo familiar, no círculo social, no trabalho, no estudo, no clube, em alguma atividade esportiva, nós acabamos sempre tendo alguém com o qual nós não nos sentimos bem na presença dessa pessoa, ou que por algum motivo se cria um clima de comoção mais pesada, uma intriga, e a gente comumente costuma se referir a essa pessoa como nosso inimigo. Se isso acontece no plano terreno, nós podemos presumir que isso também acontece no plano espiritual, com aqueles espíritos que nos rodeiam, que estão ao nosso redor durante todas as nossas atividades. Sendo assim, nós temos tanto inimigos no plano físico como no plano espiritual, inimigos encarnados e inimigos desencarnados. E, como seres humanos ainda em processo de evolução, nós temos uma grande suscetibilidade, principalmente quando o nosso orgulho é ferido por alguma situação. E prontamente nós nos predispomos a retribuir essa injúria no mesmo nível daquela que recebemos do nosso agressor. Guardadas as devidas considerações com relação ao nosso instinto de sobrevivência, a nossa conservação, que é uma lei natural, nós precisamos entender que é lícito que a gente se sinta ofendido, mas é necessário que não retribuamos o mal com o mal. Jesus, em momento algum, em passagem alguma, ele condena a defesa, o direito à defesa. O que ele condena é a vingança. No livro dos Espíritos, na questão 887, Jesus esclarece que amar aos nossos inimigos não é fingir uma falsa simpatia. Não seria lícito nós nos colocarmos numa situação de convivência com essa pessoa, fingindo um sentimento ou encenando uma situação que depois só vai nos fazer mal, ou que muitas vezes acaba num estado muito pior, né? Porque nem sempre você está observando todos os seus comportamentos e a gente acaba falhando e provocando uma situação desconfortável para todo mundo. Mas sim, ele nos recomenda perdoar. Nós devemos ter cuidado de não retribuir o mal com o mal, e sim retribuir o mal com o bem. Devemos observar, estarmos atentos a essas situações, para que, sendo agredidos, possamos testar a nossa paciência, a nossa resignação, mediante uma situação de injúria, de flagelo, de humilhação, e percebemos que evitarmos um confronto é uma vitória conquistada sobre o nosso egoísmo e sobre o nosso orgulho. E a gente deve fazer esse exercício durante todo o tempo, porque dependendo do nosso estado de melindre, a gente acaba se afetando por uma coisa muito pequena. E isso vai desencadear um processo depois muito maior, dependendo da forma como a gente se comporta mediante essa situação. Já os nossos inimigos desencarnados se manifestam de forma malévola através das obsessões, que podem ser leves ou severas, né? Pode ser apenas uma intuição, um mau pensamento, um desejo de que algo de ruim aconteça para aquela pessoa, mas que depois passa, a gente se recupera e acaba não se lembrando disso. Mas isso pode se agravar, isso pode se tornar um processo de obsessão muito mais grave, muito mais severo, que venha a provocar transtornos muito maiores,
na nossa vida terrena. E também pode ocorrer através de um processo de subjugação. É lícito, dentro de toda a literatura espírita, que essa prova ela deve ser aceita como uma contribuição para o nosso desenvolvimento. Mas nós devemos estar atentos, primeiramente, para não deixar que ela ocorra. A partir do momento em que ela ocorreu, a gente deve aceitar, é lógico, buscar o auxílio necessário, mas compreender que se ela ocorreu, ela é devida a uma consequência da natureza inferior a que nós estamos ligados. No plano terrestre, existem homens maus e existem espíritos maus ao redor do plano terrestre, mas isso está circunstanciado à nossa moral, ao nosso estágio de inferioridade que nós ainda nos encontramos. A partir do momento em que nós transpormos esse estágio, isso não vai acontecer mais. Mas se estamos sujeitos a essa possibilidade, nós devemos estar atentos à melhor forma de não deixar que ela aconteça. Ela aconteceu, a gente tem que vivenciar, aceitar, buscar ajuda, mas principalmente entender que isso é uma prova, um exercício para a nossa melhoria. E no nosso orbe terrestre, ainda estamos num grande contingente de espíritos que nos infligem flagelos, como consequência mesmo da nossa moral. Ao passo que a obsessão, ela sempre está vinculada a uma situação de vingança, cuja origem ela se encontra numa relação em que o obsediado e o obsessor já mantiveram uma existência precedente. Então, quem são os nossos inimigos? Senão aqueles que estão próximos a nós, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. São pessoas que estão ao nosso redor, são espíritos com os quais nós já tivemos algum processo de desavença em algum momento anterior, antecedente a essa atual reencarnação, e que por alguma circunstância nós proporcionamos a oportunidade desse espírito se aproximar, abrimos a guarda e ele tem a possibilidade de exercer alguma influência sobre nós. Já o processo de subjugação, ele é um pouco mais grave, porque ele conduz a uma situação de fascinação que parece irresistível para a pessoa que está sendo objeto desse processo de subjugação. E é importante deixar claro que esse processo ele é saturado e cercado de maus fluidos. E isso acaba impondo uma resistência ao processo de penetração dos bons fluidos. Ou seja, ela cria um obstáculo para que a pessoa possa ser auxiliada. Mas isso, mais uma vez, decorre do estado moral em que o subjugado se encontra. E isso acaba afetando, inclusive, a cura dos males físicos. Porque a partir do momento em que nós passamos a ter determinado grau de sofrimento, isso começa a infligir situações orgânicas, né? Como, por exemplo, deixar de se alimentar, entrar em depressão. Isso vai provocar uma dificuldade também. A gente vai somatizando isso no nosso corpo físico e isso acaba provocando uma dificuldade no processo de cura. Então, tem que ser ao mesmo tempo tratado no plano físico e no plano espiritual. E é extremamente importante ressaltar, e isso é encontrado em diversas obras que tratam desse capítulo ou dessa questão da obsessão e da subjugação por nossos inimigos espirituais, que o encarnado oferece muito mais resistência ao processo de tratamento do que o desencarnado. O desencarnado vê, escuta e se arrepende com muito mais boa vontade do que o encarnado. Porque nós ainda estamos influenciados pelo nosso orgulho. Muitas vezes nós sequer aceitamos que estamos passando por esse processo. Porquanto aquele que já desencarnou
e que tem uma visão mais ampla disso, ele percebe o grau de sofrimento, não só que ele inflige ao obsediado, como também a situação de desequilíbrio em que ele se encontra. E aceita com muito mais facilidade essa redenção, esse apoio, esse processo de cura, essa necessidade de perdão. Mas por que maneira nós permitimos a proximidade dessa influência negativa no nosso corpo físico? Ao não observarmos determinadas atitudes que estão relacionadas ao nosso campo de emoções. Toda vez que a gente se deixa impulsionar pela agressão que brota no nosso campo emocional, que a gente se deixa se infligir com reflexos de ódio, de rancor, de desejo de vingança, de cólera para com alguém, nós estamos insuflando o nosso campo emocional de energia negativa. Nós estamos abrindo o nosso campo vibratório para a proximidade daqueles que estão na mesma faixa vibratória. Da mesma forma, quando nós proferimos palavras imantadas magneticamente de ódio, nós reproduzimos as agressões, nós proferimos palavras carregadas de intensa carga vibratória, em alto som, nós criamos um efeito de desequilíbrio. E desconhecemos muitas vezes a força magnética que a palavra tem. Somada ao componente emocional, isso é praticamente uma bomba. E temos ainda a influência no campo dos pensamentos. Quando cedemos às emoções, que nos envolvemos, que ficamos impregnados daquela raiva, daquela animosidade, em que a gente gera pensamento negativo com relação à pessoa com quem nós nos desentendemos, ou que por algum motivo não foi possível explanar frente a frente aquilo que a gente gostaria de falar, a gente gera diálogo íntimo no nosso consciente. Nós acabamos nos deparando com uma briga interna, onde nós proferimos aquilo que nós gostaríamos de ter dito para a pessoa e não tivemos a oportunidade no momento em que houve uma contenda. Então, nós nos armamos com uma disposição para transmitir esse veneno que nós armazenamos contra essa pessoa, contra esse nosso inimigo ou contra essa pessoa a quem nós temos algum desafeto. E isso, culminando a emoção, o pensamento e a palavra de forma agressiva, nós estamos abrindo a guarda e atraindo espíritos que vibram nessa mesma faixa. E é necessário, acima de tudo, que a gente se preserve contra esse veneno, contra o ódio, evitando esse tipo de disputa inferior, inútil e muitas vezes desastrosa, porque ela pode se estender ainda por séculos, por décadas no além-túmulo. Se nós travamos esse duelo do mal contra o mal, nós estamos nos atando a um tipo de situação que pode não ser resolvida no plano terreno, mas ao passarmos para o plano espiritual, vamos nos reencontrar com esses inimigos e esse confronto ele permanece por ainda muito tempo, até que ambos cedam ou que alguma das partes ceda, né? Porque ele pode não ser resolvido no plano espiritual, vir para um novo processo reencarnatório. Então, aquelas contendas que muitas vezes nós não entendemos, não conseguimos identificar uma razão para que ela esteja ocorrendo no momento presente, ela é advinda de algo que já vem de encarnações anteriores, onde nós já tivemos a possibilidade de resolver, mas optamos por prosseguir nessa luta. E aí os beneficiários, que seríamos nós e os nossos contentores, acabamos ainda levando isso mais adiante, envolvendo outras pessoas e agravando esse processo. E Jesus nos alerta, através das suas mensagens, que a prece é o meio mais poderoso que nós dispomos para demover esses propósitos maléficos do obsessor. Se, naquele momento de raiva, nós conseguirmos um mínimo de equilíbrio,
Fecharmos os nossos olhos e proferirmos uma prece, rogando ao mais alto o equilíbrio necessário para ultrapassar aquele momento, nós conseguimos, se não resolver os problemas, pelo menos abrandar a situação. Chico Xavier nos deu uma lição valiosa, que inclusive é uma passagem do livro Nosso Lar. Ele nos orienta, no momento de raiva, de cólera, a tomarmos um copo d'água. Porque no momento em que a gente está bebendo a água, nós não estamos proferindo a palavra maledicente. Nós estamos desviando o nosso pensamento do curso da raiva, da inveja e diminuindo a possibilidade de uma tragédia que pode nos arrastar para circunstâncias bem fatais. O amor fraternal nos possibilita encontrar nos caluniadores, nas almas invigilantes, nos maldicentes, simplesmente criaturas desprevenidas, açoitadas pela crueldade. No avarento, a ambição desregrada, na ignorância, o sofrimento, o desespero, a revolta, o pântano da preguiça. E devemos entender, como o Mestre Jesus, que crucificado entendeu e nos disse que seus algozes são ainda crianças de sensibilidade enfermiça que carecem de compreensão e ajuda. Então, se pudermos também fazer esse exercício de compreensão e nos elevarmos num patamar de tolerância e moral superior àquele que provoca a contenda, nós vamos ver no nosso irmão simplesmente alguém que necessita de ajuda. Nós não vamos nos colocar numa posição em que vamos humilhá-lo. Não é isso. Essa posição superior é de compreensão, é de fraternidade, é de redenção. É enxergarmos que se temos a possibilidade de já adquirir o conhecimento um pouco melhor, um pouco superior àquele que está travando essa contenda conosco, nós devemos respeitar esse conhecimento que nós temos e enxergar o nosso irmão como alguém que necessita de ajuda. O que o Livro dos Espíritos, na questão 886, nos coloca é que o exercício da caridade é traduzido em 3 atitudes. A benevolência com todos, indulgência com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. A benevolência não é senão um fator de equilíbrio nas relações humanas, onde por meio da ordem moral nós recebemos aquilo que nós distribuímos. Então, se evitamos as manifestações que nos parecem indesejáveis, nós também estamos contribuindo para que o processo de distribuição de maledicência não ocorra. Se nós evitamos determinadas situações que nos parecem indesejáveis, nós não vamos criá-la para que ela ocorra com outras pessoas. Então, nós temos que estar em observância plena com relação a isso. Não fazer ao outro aquilo que não desejamos a nós. Já a indulgência, ela é um processo de julgamento. Então, ela nos chama para tomarmos cuidado ao nos precipitarmos em julgar as falhas alheias, ao criticarmos ou censurarmos a necessidade de compreensão que determinadas deficiências daqueles que nos rodeiam. Deficiências essas que podem ser de cunho moral, de cunho emocional, de oportunidade, de ausência de conhecimento. Então, Jesus já nos disse em uma passagem bíblica: atire a primeira pedra quem não tem pecado. Então, nós devemos tomar muito cuidado ao nos precipitarmos em efetuar um julgamento. É lícito que o Mestre Jesus nos coloca em algumas passagens que, às vezes, o julgamento de determinada situação ele se faz necessário, porque a pessoa
às vezes está tomada por uma circunstância que ela não enxerga novos horizontes. Então é necessário que uma pessoa de fora julgue aquela situação e proceda com uma devida e adequada orientação. Mas a gente tem que tomar cuidado com o peso e a medida em que a gente efetua esse julgamento, para que depois, ao sermos julgados por este mesmo peso e por essa mesma medida, não nos sintamos despropriados do nosso direito de defesa, não nos sintamos humilhados, não nos sintamos sem a oportunidade de praticar aquilo que a gente acreditava que seja correto. Então, a gente tem que tomar realmente muito cuidado com isso. E por último, ele nos destaca o perdão, que é um valioso imperativo da evolução humana. Na vida presente, ele nos diz que quem perdoa é aquele que gera o estado de uma consciência tranquila. E depois da morte física, o perdão gera e assegura a descontinuidade do mal. É lícito que mesmo lá no limiar da morte, aquele que perdoa, ele já desencarna em outra condição do que aquele que murmura, remói, concentra e leva para o além-túmulo toda aquela necessidade de vingança, todo aquele ódio, toda aquela discórdia, todo aquele nível de desentendimento que ele acabou acumulando durante toda a sua vida. Se no momento derradeiro da morte ele conseguir pedir perdão aos seus inimigos, ele já vai estar desencarnando em outra condição. E não é à toa que a palavra perdão foi inserida na oração do Pai Nosso. Ela foi nos colocada justamente com o objetivo de nos disciplinar cotidianamente, já que é uma prece que nós proferimos com muita frequência. Ela nos oferta a oportunidade diária para que nos arrependamos daquilo que fizemos e proporcionamos a oportunidade daquele que nos ofendeu também de se redimir dos erros praticados. Perdoai a quem nos ofenda, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. É uma via de mão dupla. Então é possível que isso ocorra. E Jesus, na sua plenitude de bondade, nos ofertou essa oportunidade extremamente rica de todos os dias nos lembrarmos dessa necessidade, de perdoar a quem nos ofendeu e dar a oportunidade de sermos perdoados. E já finalizando, nós gostaríamos de colocar duas passagens bastante interessantes que nos colocam que enfermos graves da alma, todos nós fomos ontem. Rendemos graças, pois, para prestar o auxílio, porque estamos num grau em que já temos condições de auxiliar aqueles que estão em estágio inferior. Esse é um dos compromissos que nós assumimos. Servir com amor e suportar com coragem. Deus é equidade soberana. Ele não castiga e nem perdoa, mas permite que o ser consciente profira a si mesmo tanto a sentença de absolvição como de culpa ante as leis divinas. E nós, como espíritas, já tendo conhecimento desse processo, temos mais do que ninguém a obrigação de observar e cuidar desse processo, para que, caindo numa situação de obsessão por conta dos nossos inimigos, possamos compreender que temos todas as ferramentas para nos evoluirmos moralmente, a fim de nos livrarmos dessa situação, de perdoarmos os nossos inimigos e de permitir que eles sejam perdoados. Pois nem sempre, quando nós estamos sendo envolvidos por uma situação de obsessão, o inimigo que está do lado de lá é realmente o culpado do processo que nos acarreta. Nos foi dado o direito de esquecimento das nossas faltas,
justamente para que possamos reencontrar os nossos inimigos e desenvolvermos com ele um novo relacionamento, baseado no amor fraternal, no perdão e na bondade. Essa é a mensagem que fica para nós nesse domingo. Bom dia a todos.